protege cada momento das nossas vidas. Senhor, os pedidos que foram feitos e cumpridos pelas suas promessas, que nós podemos ter fé totalmente em Ti, que você cumprirá todas as nossas necessidades que nós precisamos a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Querido Deus, continuando na Tua presença, queria agradecer. Senhor, Tu sabes que nesse mundo, vivemos num mundo imperfeito, num mundo em que as coisas às vezes não correm da maneira que a gente pensa, às vezes, a gente sabemos que até no Seu plano original, esse mundo não corre de acordo com isso, Senhor. Então, tem muitas coisas, Senhor, muitas coisas que necessitamos de Ti no dia a dia, pelo trabalho, pelas famílias. O pecado nos corrompe, a doença nos corrói, Senhor. Queremos Te erguer a cada pedido que tem aqui dentro dessa caixa, cada pedido individual que tem aqui, que vai para cada pessoa. Tu sabes a necessidade de cada um de nós, Senhor. Mesmo antes de pedir, queremos Te clamar e Te pôr em Tuas mãos, Senhor, cada pedido aqui, que seja feita a Tua vontade. Amém. A música que vou cantar é chamada None But Jesus. Aqueles que falam inglês, que prestem muita atenção à letra dessa música, porque só Cristo mesmo por nos salvar, só Cristo sair do céu por nos passar aqui entre nós como nós pecadores, e só Ele para nos dar esperança de uma salvação, esperança de estar um dia com Ele no céu. In the quiet, in the stillness, I know that You are God. In the secret of Your presence, I know there I am restored. When You call, I won't refuse. Each new day again I'll choose. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. In the chaos, in confusion, I know You're sovereign still. In the moment of my weakness, You give me strength to do Your will. When You call, I won't refuse. This my song through all my days.
There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring him praise, and all my delight is in you, Lord. All of my hope, all of my strength, and all my delight is in you, Lord, forevermore. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring him praise. Obrigado, Sara. Obrigado, Gustavo, por essa inspiração. Boa noite, povo de Deus. Um sábado abençoado, um sábado muito feliz para você. Dá uma erguidinha para mim no retorno aqui. Muito obrigado. Onde está a palavra de Deus em suas mãos? Deixa eu ver a Bíblia. A Bíblia tem que falar para a gente. A Bíblia tem que falar para a gente. Tome a Bíblia em suas mãos. Nós vamos ler alguns textos aqui. O primeiro deles, Êxodo 33. Abra a Bíblia lá, em Êxodo 33. Verso 17 em diante. Êxodo 33, 17 até o 23. Êxodo 33, 17. Moisés faz um pedido para Deus. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Êxodo 33, 17. Acharam? Eu falei outro texto? Não? Está certo? Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu Deus: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Até aí está bom. Agora o 34, verso 5. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou Moisés: Senhor, Senhor, Deus compassivo, Deus clemente, Deus misericordioso, Deus longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guardas a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa o pecado, a transgressão, a iniquidade, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, adorou e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Moisés queria ver a glória de Deus, e Deus disse: Moisés, eu não posso mostrar a minha face. E Deus passou e Moisés viu apenas a Deus pelas costas, e pelas costas Moisés viu que a glória de Deus é ser misericordioso.
misericordioso. Moisés viu o caráter de Deus naquela manifestação. Nessa noite, queridos, nós vamos ver como que Deus escolheu agir com misericórdia. Com misericórdia. Em algum momento dessa semana eu falei que a graça dá o que não merecemos e a misericórdia poupa daquilo que nós mereceríamos. A misericórdia não dá, a misericórdia poupa. E a Bíblia diz lá em Lamentações que a misericórdia do Senhor é a causa, ou são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Agora eu quero que você abra a Bíblia em Miqueias capítulo 7. São textos para o pano de fundo da história que vamos estudar. Miqueias capítulo 7, ali depois de Obadias, Jonas, os profetas menores, antes de Naum, está situado aí, os profetas maiores, depois de Daniel, aí vem Oséias, aí vem Amós, aí vai, aí tem Miqueias, capítulo 7, verso 18. Tem uma expressão do verso 18 até o verso 20 que eu acho assim muito forte na Bíblia, quando fala da misericórdia de Deus. Miqueias 7,18 diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem o quê? Porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés a nossa iniquidade e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, aos quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Jesus um dia disse para o povo que o ouvia: se vós soubesses o que significa, misericórdia, quero. Irmãos, se não fosse a misericórdia de Deus, esse mundo não existiria mais. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Deus escolheu, e isso faz parte da sua natureza amorosa. Deus é feito de amor, Deus tem uma natureza amorosa. A Bíblia diz em Miqueias que Deus tem prazer na misericórdia. Nós temos prazer na vingança. Deus não. Deus tem prazer na misericórdia. E ao estudarmos esse texto, esse assunto nessa noite, que a gente compreenda muito mais a grandiosidade desse atributo do caráter de Deus. Na década de 70 para 80, chegou no IAE São Paulo um recém-converso negro, vindo do Mato Grosso. Foi a São Paulo no nosso colégio. Foi desavisadamente, na sua crença, na sua boa-fé, seria aceito numa escola adventista, pobre, chegou lá com uma malinha, e ele foi encaminhado ao diretor administrativo do IAE. Um irmão austero, coração duro, e ele chegou e disse: olha, eu vim estudar. Como você veio estudar? Você tem bolsa, você fez contato, você escreveu carta? Ele disse: não, eu vim pela fé. Porque eu vim para essa escola me preparar para servir a Deus. E aquele aí, diretor administrativo o tratou com muita indelicadeza, com muita grosseria, vamos ser bem sinceros. O maltratou, o desprezou. E disse: você não... E, bom, eu não vou falar algumas coisas aqui, mas simplesmente o expulsou dali e falou: você, pelo que eu vejo, você não terá a mínima condição de ser alguém na vida. E aqui você não vai ter chance. O tratou com desprezo, com preconceito por ser um negro, e ele foi mandado embora. Ele saiu para fora da porta do IAE, olhou para aquele arco do IAE e falou assim: eu vou me entregar a Deus e um dia eu vou trabalhar aqui dentro. Ele saiu, sofreu uma história longa, e ali fora das portas do colégio, ele estudou, comportou, trabalhou, se esforçou muito, teve uma boa graduação, diploma, esforço, pós-graduação, preparo, se tornou uma pessoa muito capaz. E finalmente ele conseguiu um emprego na associação, e foi prosperando e trabalhando, se tornou tesoureiro de uma associação, e um dia se tornou diretor administrativo do IAE. O tempo passa, aquele homem que o maltratou, que era um pastor, cometeu um pecado moral, e foi demitido da organização.
E ficou ali pelo Capão, por São Paulo. Um dia, esse pastor negro estava sentado na cadeira desse homem. A secretária avisou: pastor, tem um pastor jubilado com um neto que quer falar com o senhor. E, por favor, mande entrar. É um homem muito gentil, muito cristão. Ele me contou essa história. Quando a secretária abre a porta, qual não é a sua surpresa? Chega aquele homem que o maltratara 20 e poucos anos antes, com o seu neto, para pedir uma bolsa de estudo para o seu neto. Era um homem empobrecido, a situação havia se invertido, e ele agora olha para aquele homem, se assenta, o homem logicamente não o reconhece. Era um moço, agora já era um senhor, em torno dos 50 anos. E ele diz: olha, eu já fui obreiro, já trabalhei nessa cadeira, já fui administrador, não sou mais obreiro, cometi um erro. E eu não tenho condições de pagar os estudos do meu neto, nem o seu filho, o seu pai, o meu filho. Eu gostaria de pleitear uma bolsa de estudo, eu sei como funciona, e começou a explicar. Aquele pastor olhou para aquele homem e disse: o seu filho, o seu neto estudará aqui de graça. Ele vai receber uma bolsa de estudo. Ele disse: Gilson, eu nunca contei para aquele homem o que ele fez comigo. Eu nunca soube. E eu cuidei do seu neto como fosse o meu filho. E eu aprendi da parte de Deus a ter misericórdia. Não é fácil. Feche seus olhos, vamos orar. Nosso Deus e Pai, ao estudarmos nessa noite sobre a Tua compaixão, a Tua misericórdia, ó Pai, que nós entendamos, se o Senhor não agir assim, com seu coração compassivo, muitas vezes tolerante, nenhum ser humano conseguiria alcançar o que precisa alcançar, que é ser poupado de tantas mazelas que muitas vezes atraímos sobre nós mesmos. A Tua palavra diz que o Senhor quer misericórdia da nossa parte. E o Senhor tem prazer na misericórdia. A Tua palavra diz que quando Moisés viu as Tuas costas, ele conseguiu ver ali a compaixão, a grande misericórdia de Deus. Ó Deus, ao estudarmos uma história relacionada a isso, que possamos ser inseridos nesse contexto e entender, ó Deus, que essas coisas, como a Tua bondade, a Tua longanimidade, a Tua misericórdia, devem constranger o nosso coração, porque o Teu amor é que deve nos transformar. Por favor, prega para nós em nome de Jesus. Amém. Ô Mateus, eu não sei, rapaz, mas tu gosta de som mais alto. Ergue esse negócio aí, faz favor. Abra a Bíblia em... Isso, eu vou falar mais baixo aqui. Segundo livro das Crônicas, capítulo 18. Segundo livro das Crônicas, ou de Crônicas, né? Capítulo 18. Vamos ler só 2 textos. Segundo livro de Crônicas, ou das Crônicas, capítulo 18, verso 4, 5 e 6. E eu vou contar a história e nós vamos extrair algumas lições para a nossa vida sobre misericórdia. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então, o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhes disseram: iremos à peleja contra Ramote e Gileade, ou deixaremos de ir? Eles disseram: sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui algum dos profetas do Senhor para o consultarmos? Vamos lá. Era o ano 853 a.C. O reino de Israel estava dividido. Ao norte, o rei era o ímpio Acabe. Ao sul, era o bom rei Josafá. Por circunstâncias que a gente não sabe bem, Josafá, ele permitiu que o seu filho Jeorão casasse com a filha de Acabe, Atalia. Então as famílias se tornaram parentes. O filho de Josafá, Jeorão, futuro rei, casa com Atalia, filha de Acabe, se tornam parentes. Não era plano de Deus, porque um era um bom rei e o outro era um mau rei. Irmãos, sempre que luz e trevas se misturam, não dá certo.
Numa das viagens de Josafá, indo ao norte, em Samaria, visitar Acabe, o Acabe disse assim, estou com um problema. Eu tenho uma pendência com o rei da Síria. Ao lado de Israel está a Jordânia, perto do Egito, do outro lado está a Síria, viviam em guerra constante. Eu tenho um problema com o Ben-Hadad. Faz 3 anos que o Ben-Hadad me prometeu devolver uma cidade, a cidade de Ramote, uma cidade importante. E ele não quer me devolver essa cidade. Eu deixei de matá-lo e ele me prometeu devolver e não me devolveu. E agora eu vou sair em guerra com ele. Você vai comigo? Vou contigo. Vou contigo. Aí Josafá falou assim, porque era um homem que temia Deus. Ô Acabe, vamos fazer o seguinte, vamos consultar a Deus se a gente deve sair nessa guerra ou não? E aí o Acabe falou, vamos. Trouxe 400 profetas de Baal e consultou. E logicamente eles mentiram, vai que você vai ganhar. Aí o Josafá falou assim, Acabe, não tem nenhum profeta de Deus por aí. Tem um tal de Micaías, mas eu não gosto dele. E aí, não, mas vamos conversar com Micaías. Micaías veio, um pouco a história, e usou a seguinte expressão, eu vi Israel disperso como ovelhas pelos montes, sem pastor. E claramente disse, não vá, Acabe, você vai morrer. Josafá, não vá. Não vá, que não é plano de Deus. Sabe o que Acabe fez? Acabe foi. Irmãos, olha como o ser humano é incoerente. Ele pediu para Deus uma resposta direta. Se em algum momento da sua vida você se ajoelhasse assim, Deus, fala para mim o que eu devo fazer. E Deus assim, eu quero que você vá morar na Nova Zelândia. É o meu plano, você vai ficar rico, milionário lá. Ok, Senhor, não vou, muito obrigado. Você pede uma coisa para Deus, Deus diz claramente, faça isso. Deus manda fazer uma coisa, e você tem a resposta clara, exata, límpida, e você faz outra coisa. Josafá foi. Deus falou, não vale. Ele falou, ok, muito obrigado, mas eu vou. Irmãos, por que o ser humano é assim? Aí o Acabe, tão mal que ele era, tão topeira que ele era, ele sabia que as pessoas procuravam matar o rei, para logo terminava a guerra. Ele disse para Josafá, Josafá, eu vou entrar na guerra disfarçado de uma pessoa comum, você vai com o teu traje real. E Josafá parece que é até meio bobão, né? Ele foi com traje de rei. E lógico que as pessoas iam procurar matar o rei. E a Bíblia diz que no meio da batalha, alguém viu as vestes reais daquele homem e foi atacar. Disse, não, eu não sou Acabe, eu sou Josafá. E não matou. E essa história diz, todo o capítulo 18, você pode ler depois, que um soldado, sem perceber, lançou uma flecha e atravessou ali o espaço da couraça e atingiu Acabe, e no final daquela tarde ele morreu. A guerra terminou, Josafá foi poupado, e ele volta então para o sul, para Judá, e ele chega ali, sai o profeta Jeú e diz assim, você não tem vergonha? É bem assim que a Bíblia diz, você não tem vergonha? Você vai lá para o norte se misturar com um homem ímpio, você vai para uma guerra que Deus diz para você não ir, o que você está pensando da vida? Então a Bíblia termina essa história dizendo que Josafá se ajoelhou e adorou a Deus por sua misericórdia. Irmãos, quando a gente lê essa história, a gente chega numa conclusão. Nós sabemos o que devemos fazer e muitas vezes não fazemos. Nós sabemos o que não devemos fazer e muitas vezes fazemos. O ser humano é incoerente. Nem sempre as pessoas boas agem de uma forma correta. Nem sempre os sábios agem com sabedoria. Sansão sabia que não devia falar o local da sua força, ou o segredo da sua força, mas falou. Davi sabia que não devia roubar aquela mulher, mas roubou. Salomão sabia que não devia se entregar à idolatria, e se entregou. Judas sabia que não devia vender Jesus, mas vendeu. Adão teve plena consciência que não devia comer daquele fruto, mas comeu. Nós sabemos o que é certo, e por que não fazemos? Por que não fazemos? Ou sabemos o que é errado, não devemos fazer, e por que fazemos? Ah, se não fosse a misericórdia de Deus. Quantos problemas complexos, às vezes sem solução, surgem, porque Deus promete uma coisa e a gente faz exatamente o contrário, né? O grande paradoxo, diz um escritor, é que Josafá, o homem que queria ouvir a mensagem de Deus,
age como se Deus não tivesse dito nada. Josafá se dirigiu para uma batalha que ele já sabia que estava perdida. Disse, vamos consultar a palavra do Senhor. Aí vem o profeta Micaías e disse, Josafá, não vai. Ok, mas eu vou. Mas você vai perder, mas eu vou. Porque somos assim, incoerentes. Porque erramos, porque falhamos. Algumas lições. Volte agora os seus olhos para o capítulo 18. Leia comigo do verso 1 até o verso 3. Extraí algumas lições. Tinha Josafá riquezas e glórias em abundância, e aparentou-se com Acabe, reino do norte e reino do sul. Jeorão, seu filho, e Atalia. Ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para todo o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir a ele e tomar Ramote Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá, irás tu comigo a Ramote Gileade? Respondeu Josafá, serei como tu és, o meu povo, o teu povo, iremos contigo a peleja. Irmãos, tem um pensamento, uma aplicação dessa parte que eu gosto muito. As pessoas podem nos influenciar para o bem ou para o mal. A responsabilidade da influência é delas, mas a responsabilidade da decisão é nossa. A responsabilidade de quem me induz a ir para um lugar que eu não devo ir, fazer o que eu não devo fazer, a responsabilidade é dela. Mas finalmente a responsabilidade de escolher é minha. No ano de 2004, final de 2004, eu viajei de Curitiba a Florianópolis para visitar um pastor. Ele era o líder da nossa união, um grande líder, um amigo pessoal, um homem de Deus. Mas ele se deixou influenciar pela lascívia. E se aproximou de mulheres de uma forma indevida, nunca se constatou o ato, mas aquilo levou a ele ser demitido do ministério. E demitido do ministério, esse homem teve uma lesão no coração por estresse. Lesão no coração por estresse. 3 mamárias, 2 safenas. Seu filho, um estudante de medicina, fazendo especialidade em cardiologia. Esse pastor desempregado, sem plano de saúde, foi internado no hospital público. E pela misericórdia de Deus, o seu filho conseguiu com que o professor da universidade fizesse a cirurgia gratuitamente. Foi um ato bom de misericórdia. O Marcelo sabe de quem eu estou falando. E eu fui visitar esse homem. E quando eu cheguei no hospital, ali em Florianópolis, no hospital público, ele estava na enfermaria. Era um presidente de união, um homem que ficaria num apartamento, num dos melhores hospitais. A igreja dá uma segurança ao pastor. Ele estava numa enfermaria em recuperação. E eu cheguei assim, eu vi o rosto dele por trás de uma cortina, assim. Então eu fui chegando de mansinho, aí afastei a cortina. E olhei para ele e falei, ô pastor. Ele, ô. Eu cheguei, sentei na cama, baixou a cabeça, envergonhado. E ele disse, Gilson, eu estou pagando pelo que eu fiz. Que pena. Eu não precisava ter feito o que eu fiz. E aí ele tentou se justificar e disse, eu não errei para tanto, mas eu errei. Que Deus tenha misericórdia de mim, porque os homens não tiveram. Olha a minha situação. Aí eu perguntei, pastor, o que aconteceu? Ele falou, lesão por estresse. Rachadura no coração literal. Estresse, dor, sofrimento. O presidente da união que assumiu a união no lugar dele, teve o amor no coração de visitar, isso foi verdade. Teve o amor no coração de visitá-lo em casa, afastado do ministério, processo de exclusão da igreja, 20 e poucos anos de pastorado, ir na casa dele e dizer o seguinte, agora sou o presidente da união, fique no teu canto, não me incomode. Irmãos, por que muitas vezes a gente vê um soldado na beira do precipício do nosso exército e o trabalho que a gente faz é empurrar ele? Agiu com aquele homem com uma brutalidade espiritual tremenda.
a mágoa, a dor. Ele já estava em pecado, já estava caído. Irmãos, quando uma pessoa está caída, o que ela precisa? Que você pise. Quando Deus visita o homem em pecado, o homem já está caído, já está no chão, já está arrebentado. Tudo que uma pessoa caída precisa é não ser tratado assim. E ele me contou como ele foi tratado por um outro alemão argentino. Foi grosso, estúpido com ele. E ele carrega uma mágoa até hoje no coração. Tanto é que alguns meses depois de tudo isso se encontraram, e esse, que era o atual presidente da União, fui cumprimentar, ele falou assim, não. Ele não estendeu a mão. Ele disse, pastor, se você for para o céu um dia eu te cumprimento lá. 2 pastores, um ex agora, e ali sentado na cama conversando com aquele homem, ele disse, não fui tratado com misericórdia. Eu errei, eu pequei, mas a faca veio assim, e uma visita para dizer, não se meta no meu caminho que agora eu sou o presidente. É isso que Deus quer da gente. É isso que Deus espera da gente. Irmãos, o que eu vou contar agora não é vanglória. Antes disso, eu fui trabalhar no Mato Grosso do Sul. Essa história me veio à cabeça agora. Eu fui trabalhar no Mato Grosso do Sul. E quando eu cheguei no Mato Grosso do Sul, num concílio, eu fui cumprimentar um pastor que tinha trabalhado em Curitiba, como pastor associado da Central, antes de eu ser pastor lá. E ele tinha cometido alguns erros, e esse que era presidente da União, que saiu por problemas morais, era o presidente da associação, nós éramos amigos, e esse pastor teve problema e mandou ele para o Mato Grosso do Sul, e ele tinha muito ódio no coração com esse presidente. E eu não sabia. Eu cheguei no Mato Grosso do Sul para trabalhar, pastor da Igreja Central, e num concílio fui cumprimentar esse camarada, ele me deu as costas. E durante um ano ele foi assim muito hostil comigo. Muito hostil. Eu falei assim, o que eu fiz para o fulano? Depois de um ano assim, eu não suportei, numa reunião de final de ano, eu peguei ele no braço e falei, o que eu fiz contra você? Você não fez nada. Eu falei, por que você me trata assim? Eu falei, eu quero almoçar com você fora daqui. Eu falei, por favor. Saímos para o almoço, almoçamos, conversamos, no final olhei bem nos olhos e falei, colega, o que eu fiz contra você? Você não fez nada. Por que você me trata assim na frente dos outros? Ou você tem parece que um ódio. Nós somos pastores. Ele disse, eu odeio aquele teu amigo fulano de tal. Eu falei, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu odeio ele tudo quanto é amigo dele. Porque eu tinha a minha casa em Curitiba, a família mandou para o Mato Grosso do Sul, eu detesto esse lugar, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, mas eu não sei de nada. E aí começamos a conversar, aí saímos para tomar um sorvete, papapá. No final da conversa eu falei assim, eu estou sabendo que você está fazendo evangelismo num bairro, e você vai construir uma igreja, eu posso te ajudar? Como ajudar? Não, minha igreja tem um pouco mais de recursos, eu quero te dar uma oferta, te ajudar. Eu pago um obreiro bíblico 1 ano para você. Sério. Eu posso te arrumar uma cesta básica para um lugar pobre? Eu posso te ajudar com cesta básica, posso te ajudar. Eu vou te ajudar o ano inteiro. O ano seguinte. Saímos de férias, voltamos, ajudei ele o ano inteiro e comecei a dar carinho, dar amor, e ele foi aceitando, nos tornamos bons amigos. Fiquei mais 2 anos naquela associação, esse problema passou, e eu então voltei a Curitiba para ser o pastor da Igreja Central. E teve um concílio no IAP, dividindo o Mato Grosso do Sul, vindo para Brasília, na União Centro-Oeste Brasileira, desmembrando da União Sul, que era Paraná, Santa Catarina e Rio Grande. Então havia um desmembramento dessa associação, nós sairíamos da mesma união. E eu então já estava lá para a União Sul, ele iria para a União de Brasília. E nos encontramos no concílio, no IAP, e ficamos por ali, tal. No final do concílio, a gente já estava indo para o ônibus, ele veio assim, Gilson. Me abraçou, emocionado, falou assim, posso dar um beijo em você? Eu falei, vai devagar, rapaz, que o negócio não está muito fácil. Brinquei com ele, falei, cuidado.
Não, posso. Falei assim, eu falei, não, Daniel. Aqui, né? Aí deu um beijo. Aí ele se emocionou, falou assim, cara, eu não sei o que te falar. Te tratei tão mal, tão mal. Você está indo embora, eu vi você indo para o ônibus, eu falei, poxa, Deus me tratou tão bem. Cara, você fez uma coisa muito boa para mim. Aí nos abraçamos, oramos, fui embora. Passa-se um tempo, eu estou na igreja, na plataforma, e eu olho lá para a galeria, um período de férias, o pastor, que tinha sido pastor associado, ali sentado lá. Aí eu olhei para ele, dei um tchau lá, igreja grande. Aí seguiu a liturgia, levantei para pregar. Eu falei, irmãos, bom dia, papapá. Eu falei, não vou pregar enquanto meu amigo, pastor fulano de tal, não sentar aqui na minha cadeira. Aliás, se ele quiser pregar, o púlpito é dele. Não. Então senta aqui. Aí ele veio, falou, o pastor fulano, foi pastor jovem aqui, um pastor querido, reapresentei ele, mandei a igreja dar uma saudação, e falei um pouquinho dele, da nossa amizade, construímos uma igreja junto, um parceirão, só falei coisa boa. Ele sentou ali, ouviu o sermão, aí no final da saída, assim, ele disse assim, por que você me trata assim? Eu falei, cara, nós somos irmãos. Ele falou, Gilson, eu vim para te ouvir. Você me leva lá, me constrange. Eu falei, Daniel, isso não é bom? Ele falou, cara, é muito bom. Um tempo depois eu encontrei em Brasília, numa comissão da divisão. Somos, assim, amigos no sentido de nos encontrarmos, sempre nos abraçarmos. Irmãos, como seres humanos, se a gente não tiver misericórdia, não tiver amor, a Bíblia diz que nada aproveitará, nada. Você pode pregar, pode visitar, pode batizar, pode construir, mas se você não tiver amor em termos práticos. Essa semana eu tentar falar um pouquinho como Deus se move, como Deus age, como Deus atua. Deus não é estático. Deus age com misericórdia, com compaixão, quando a gente faz o que não deve fazer, e quando a gente sabe o que não deve fazer, vai lá, enfia a cara e faz. Deus age com misericórdia. É assim que Deus é. Um pouquinho mais para frente, ou relembrando a lição. As pessoas podem nos influenciar para o bem ou para o mal. A responsabilidade da influência delas, mas a responsabilidade da decisão é minha, é tua, é nossa. Não importa se uma pessoa me maltrata, eu posso escolher bem tratá-la. Pagar o mal com o bem. Jogar a brasa sobre a cabeça da pessoa é tratar a pessoa tão bem que ela se constranja em mudar. Ou como aquele pastor que a irmã procura ele e diz assim, pastor, o meu marido é isso, o meu marido é aquilo, o meu marido é aquele outro, e o marido era o problema. Ela parece que não tinha problema nenhum. E o pastor disse, irmã, mas a irmã já experimentou colocar a brasa viva na cabeça do marido? Não, pastor, só joguei um balde de água quente no miserável. Achou que era literal. Né? Jogou água quente no marido. Pague o mal com o bem. A Bíblia diz isso em Romanos, né? Então, eu não sei, a gente muitas vezes, assim, quando somos influenciados por uma coisa, pagar o mal com o bem não é fácil, tratar com misericórdia, quem não nos trata com misericórdia. Normalmente a gente devolve na mesma moeda, né? O capítulo 18, verso 4 diz assim, disse, porém, Josafá, o rei de Israel, consulta primeiro a palavra do Senhor. Irmãos, quanto sofrimento, quanta dor, quanta miséria a gente evitaria se a gente consultasse e seguisse a palavra de Deus. Quantos casamentos desastrosos, pessoas que vão contra o que Deus diz e depois se machucam. Vem à mente a filha de um pastor em Curitiba. Foi contra tudo e contra todos. Casou com um rapaz que usava drogas, depois ele descobriu que ela traficava, depois ela descobriu que ele era agressivo e batia nela e acabou assassinando ela. Porque ela disse para o pai e para a mãe, eu prefiro desobedecer a Deus e ser feliz. E o pai disse, você nunca vai ser feliz em desobedecendo a Deus. E ela disse, então vamos ver. E ela casa com esse camarada, e um dia ele chega em casa, injetado, drogado, injetado, alucinado,
tinha alucinações de traição. E na cabeça dele, alucinada, a mulher estava no quarto com o marido. E a mulher estava sozinha. Ele entra com um revólver e assassina a esposa. Nunca a gente vai ser feliz, irmãos. Nunca. Achando que Deus está errado e a gente está com a razão. Nunca a gente vai acertar enquanto a gente disser para Deus, o Senhor está errado, eu faço o que eu quero. Porque no final de contas, quando a Bíblia diz assim, e você faz assado, sabe que recado você está dizendo para Deus? Não adianta o Senhor falar. O Senhor está errado, eu faço o que eu quero. Ou em outras palavras, eu estou certo. Eu estou certo. O verso 6 do capítulo 18 diz assim, Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para o consultarmos? Josafá estava interessado não por uma mensagem favorável. No caso de Acabe, sim, mas verdadeira. Irmãos, porque muitas vezes o ser humano ele quer uma coisa que agrada, não uma coisa que seja real. Prefere ouvir fantasias do que aquilo que é verdade. Sabe o que é a verdade? A verdade é só a verdade, nada mais. A verdade não muda. O que é verdade, é verdade. O que é certo, é certo. Apesar de Josafá ter desobedecido, mas ele ouviu a verdade. Acabe só queria coisas boas. A verdade, seja apreciada ou não, é apenas a verdade. Nada podemos contra ela. Independente de você ou eu querer ou não querer, não gostar, o que Deus fala vai se cumprir. A verdade de Deus não está sujeita aos nossos desejos. Queridos, desobedecer a palavra de Deus não é um mero fracasso. É um erro pessoal. E a Bíblia diz no capítulo 18, verso 28, que eles subiram, sabendo uma coisa e fazendo outra. Foram para a guerra, sabendo uma coisa e fazendo outra. Sabe o que é certo, mas faz errado. E aí? E aí Deus age com misericórdia. Isso deve ser então uma liberdade para você pecar, diz o apóstolo Paulo. Quer dizer que agora então, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, quer dizer que então eu vou me enfiar no pecado para ter mais graça? Não. Deus quer que o efeito seja o amor de Cristo nos constrange. Olha a vida de Sansão. O camarada se enfia numa série de erros. E agora cego, como um animal, fazendo rodar um moinho, ele ora a Deus, Deus, tem misericórdia de mim. E Sansão está na galeria dos heróis da fé, no grande capítulo de Hebreus 11. Como é que Deus age? Pô, como é que Deus agiu com Davi? Como é que Deus agiu com Sansão? Como é que Deus agiu com Manassés, que eu já comentei essa semana? Mas, irmãos, é assim que Deus age com você e comigo. É assim, é com misericórdia. É assim que Deus age. A gente não sabe, logicamente, quando. E cada circunstância é diferente. Mas é assim que Deus age. Josafá foi para o meio daquela batalha, e se não fosse a misericórdia de Deus, ele seria morto. Estava vestido como um rei, o Acabe lá disfarçado. E Deus olhou para aquele homem lá, e disse assim, se eu não cuidar desse ser vivente, ele vai morrer numa batalha. Nem sempre os sábios agem com sabedoria. Porém, não se lance num projeto no qual você sabe que Deus não tomará parte. Isso aqui é importante. Não vá para uma batalha que Deus não toma parte. Queridos, todas as batalhas na Bíblia que Deus esteve presente, o homem venceu. Gideão, 300 soldados contra 135 mil inimigos. Eram 4 reis, Oreb, Zeeb, Zeba e Zalmuna. Um comandante, Gideão contra 4. 300 contra 135 mil. Quando Deus está numa batalha, você não perde. Mas quando Deus não está, você nunca ganha. Você nunca ganha quando você não está. Pode até aparentemente ganhar, mas não ganha. No final você perde. Senaqueribe, 185 mil soldados. Bastou um anjo de Deus. A gente não pode entrar numa batalha achando que Deus vai prometer a vitória quando Ele diz que já haverá derrota. No ano 2007,
uma sexta-feira de manhã. Era bem cedinho, eu estava escrevendo um sermão, e o título do meu sermão era As Oportunidades de Deus. Eu ia pregar sobre o rei Saul. As oportunidades que Deus deu para ele, mas ele não levou a sério. Eu estava escrevendo o sermão. Em cima da minha escrivaninha, o telefone começa a tocar. Eu falei, bom, alguém telefonar para um pastor bem cedinho, normalmente é luto, doença, problema. E eu falei, puxa, mas eu tenho que terminar o sermão, e peguei o telefone. Bom dia, pastor, uma irmã bem... Bom dia. Irmã, pastor, aqui é a irmã Marisa da igreja... daqui a pouco me veio o nome. Era um bairro assim, bem distante de Curitiba. Da igreja tal, pastor, eu estou ligando para o senhor para pedir uma oferta de R$1.000. Graças a Deus, Deus me deu bom humor naquela hora. Eu falei, irmã Marisa, que bênção. Me dá conta, irmã, que eu já venho na internet, já manda agora, porque está sobrando aqui. Então eu falei, irmã, mas que ânimo essa hora da manhã pedindo R$1.000, como se fosse assim, irmã, tão fácil. Não, pastor, imagina, o senhor está ocupado, que é muito cedo. A gente trabalha com calha, eles eram calheiros, ela e o esposo. E a gente não quer tirar o tempo do senhor, já fui logo rápido, que eu sei que o senhor é um homem objetivo, um homem ocupado. Eu falei, não, mas irmã, mas calma, agora você vai ter que explicar por que a senhora quer R$1.000. Vai com paciência, irmã, me conta, por que a senhora quer R$1.000? Daí ela disse, alguém pode pegar um pouquinho d'água para mim? Pega lá, faz favor. Ela disse assim, pastor, essa madrugada orando a Deus, em comunhão, o Espírito Santo falou, ligue para o pastor da igreja central, que a igreja tem dinheiro que vai dar. Eu falei, a irmã está certa, a igreja tem, mas a senhora tem que me dar um motivo. Aí ela, eu peço desculpa tomar água aqui. Na verdade, irmãos, eu passei a semana inteira e estou à base de remédio. Esse negócio de jet lag aí é violento, esse negócio. Estou à base de amoxicilina e Dorflex e Neosaldina. Muita dor de cabeça. E ela disse assim, pastor, nós precisamos fazer uma cirurgia no menino, chamado Augusto Nicolau. Ele tem 12 anos. E eu falei, irmã, por que a cirurgia? O que acontece? Ela me contou uma história muito triste. Ela disse, pastor, nós somos diretores do Clube dos Bravadores da igreja. E esse garoto, filho de um pai alcoólatra, o pai espancou tanto a cabecinha dele que deslocou a retina de um olho e ele ficou cego. O pai batia nas irmãzinhas, e uma era jogada para casa da mãe, para casa da tia, para casa da avó, não sei para onde. E o pai maltratava tanto a mãe, que quando ele tinha 9 aninhos, ele foi na padaria comprar pão, quando chegou a mãe tinha se enforcado com um fio elétrico. E ele viu a mãe enforcada. O pai chegou em casa, achou que ele tinha feito aquilo, espancou ele e deslocou a retina do outro olho. E ficou cego dos 2 olhos. O pai foi preso, os filhos jogados na casa de parentes, vai uma história longa. E alguém trouxe esse menino para o Clube dos Bravadores um domingo de manhã. E ele mora com a gente cuida dele. E o levamos ao médico, o médico disse que um dos olhos não tem recuperação. Mas um dos olhos, se ele fizer uma cirurgia, ele pode enxergar até 40% ou um pouco mais. E nós já conseguimos R$3.800, falta R$1.000, porque a cirurgia é R$4.800, e o médico vai dar isso, o hospital vai dar aquilo, mas nós precisamos desse dinheiro. E eu falei, irmã, não tenha dúvida. A senhora vem amanhã cedo, sábado de manhã, sente no primeiro banco da igreja, antes do primeiro culto, daí tem o segundo, a gente vai tirar uma oferta. Mas traga o Augusto. Eu não conhecia essa família, e eles chegaram, e aqui estava aquele menininho ceguinho, com a bengalinha assim. Eu cheguei, me apresentei, conversamos, e eu preguei sobre as oportunidades de Deus. E contei a história do Augusto Nicolau. Eu falei, irmãos, ele está aqui, pedi que ele ficasse em frente, ele ficou em frente, virou para a igreja. O coração é tocado. Um irmão que estava de aniversário, na plataforma, veio assim, pastor, deixa que eu... falei, não, deixa a igreja dar. Irmãos, no final dos 2 cultos, nós arrecadamos R$22.500.
Uma bênção de Deus, uma bênção. Os diáconos afofavam o negócio, não cabia tanta oferta, uma bênção. Nós tomamos um voto na comissão que todo aquele dinheiro, para a cirurgia dele, e ele seria encaminhado para um internato para estudar. Foi feita a cirurgia, era o mês de outubro, fez a cirurgia, daí final de ano, uma grande festa de Natal, encerramento, igreja lotada, coral, orquestra, todo mundo vestido com aqueles chapeuzinho de Papai Noel, uma festa sobre gratidão, e eu não tinha falado nada para a igreja, ele estava sentadinho lá no meio, já com óculos da grossura desse banco, mas enxergando. E aí eu preguei sobre gratidão, agradeci a igreja, louvei a Deus. Eu falei, irmão, sabe o que é Natal? Aí falei, fiz uma aplicação, Natal é fazer a gente feliz, é amar, é ter compaixão. E aí falei, Augusto, vem cá. A igreja conhecia ele, estava frequentando às vezes ali. Ele levantou sem a bengalinha dele, assim, né, foi lá, subiu a plataforma, assim, a igreja chorou, aplaudiu. Um momento de graça, um momento de graça. Falei, irmãos, hoje ele enxerga, ainda não os 40%, mas o suficiente para ele caminhar na igreja. Aí foi aquele momento que a igreja, assim... Né? E aí descobrimos que o Augusto, ele não tinha condições psicológicas de estudar. Muito atraso mental, muita pancada. Ele gostava de música, compramos um teclado. Como era uma família humilde, nós construímos um quarto junto da casa, um banheiro, uma suíte, compramos guarda-roupa, compramos uma mesinha para ele, um teclado, compramos um monte de coisa. Aquele dinheirinho seria usado só para ele fez tratamento psicológico, tomava medicação e fomos acompanhando a vida dele. Mas ele não tinha condições de estudar. Então íamos usar aquele dinheiro. Estava com 13 aninhos. 3 anos se passaram. 3 anos se passaram. Um dia eu estou na associação. Nunca mais tinha visto o Augusto. Ele já estava ali com 16 para 17 anos. Encontrei aquele casal. Quando eu vi aquele casal, eu vi que eles não deram muita bola para mim. Mas eu, né, todo animado, assim, queria... Oi, irmã Marisa, irmão José, como é que está? Oi, pastor, tudo bem? O que está vendo? Não, pastor, tudo bem, tudo bem, assim, meio envergonhados. E aí, irmãos, tudo bem? Vocês estão assim, meio triste? Fiz alguma coisa? Não, pastor, tudo bem, já está saindo com pressa e tal. Falei, não, o que está vendo? Não, nada, pastor. Falei, o Augusto. Sim, o Augusto. Pastor, tá tudo certo. Falei, não, vem cá, irmão, o que está vendo com o Augusto? Não, pastor, ele foi embora. Foi embora para onde? Para Joinville. Morar com quem? Foi com os amigos dele lá. Mas ele tem condições? Não, ele está bem, pastor. Está enxergando mais de 50% de um olho. Emprego, vai trabalhar para lá, ajudar uns amigos lá, tal. Mas então tá bom, vai se virar. Vai se virar. E como é que ele está na igreja? Não, pastor, não quer mais saber de igreja. Como assim? Ele diz que negócio de igreja, Deus. Ele quer curtir a vida. Pastor, eu sei que o senhor vai ficar triste, nós estamos muito tristes também. Eu confesso, irmãos, naquele dia eu fiquei assim muito chateado. Do ponto de vista de um ser humano, você diria assim, miserável. Que fique cego de novo. E aí ela contando assim que ele se tornou rebelde, orgulhoso. A igreja ia dando dinheiro e às vezes depositava um pouquinho mais do que ele sempre pedia. A igreja ia, pastor, começou a fazer bobagem com o dinheiro da igreja. Tinha lá ainda um pouquinho, eu mandei reter. E ele não quer saber, pastor. Porque ele quer curtir a vida, ele quer ser gente, ele largou a gente, falou, não quero mais saber de vocês, vou tocar minha vida e também está no mundo, está lá no mundo do pecado, né? Está mais guardando sábado, não quer saber de nada. Mas sabe, irmãos, eu poderia contar essa história até onde a igreja foi misericordiosa. Aquele foi um sábado assim inesquecível na minha vida. A igreja chorava enquanto ofertava. No Natal, a igreja chorava
quando ele subiu à plataforma, a igreja ficou em pé e aplaudiu. Um sábado mais glorioso que eu já vi, um momento de glória, de graça. Mas o ser humano, ele não quer saber. Eu não sei onde ele está hoje, como não sei. Eu usei aqui uma força de expressão, dizendo que eu jamais desejei o mal, imagina. Mas muitas vezes fiquei com dor pensando. Mas em algum momento eu reflito sobre isso. E fico pensando, não é assim que a gente trata Deus? Não é assim que a gente devolve o que Deus faz pela gente? A gente pisa na bola, Deus perdoa. A gente pisa na bola, Deus perdoa. A gente fica cego, Deus cura. A gente peca, Deus perdoa. Amanhã vamos ter a Santa Ceia. A gente se reconcilia com Deus, depois que vai lá. Deus faz com a gente o que a igreja fez com o Augusto. E a gente faz com Deus o que o Augusto fez com a igreja. Falou, não estou nem aí. Quero só teu favor, teu dinheiro, a minha cura. Agora eu faço da minha vida o que eu quiser. Agora, irmão, sabe qual é Sabe o que é a escandalosa revelação? Que mesmo assim, a misericórdia de Deus não tem fim. Deus continua tendo misericórdia. Se um dia, e queira Deus que não aconteça conosco, porque no dia que terminar o milênio, no dia que a cidade santa descer, no dia que chegar o fogo final, o juízo final, o mar de enxofre e fogo, o demônio, Lúcifer, que se tornou Razatã, adversário, todos os anjos, todos os ímpios, vão se ajoelhar. E vão dizer o quê? Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ninguém vai poder dizer para Deus, o Senhor não foi paciente comigo. Ninguém vai poder dizer para Deus, o Senhor não teve misericórdia de mim. Ninguém vai poder dizer para Deus, o Senhor não quis me perdoar mais de uma vez. Ninguém vai dizer para Deus, o Senhor não cuidou de mim. Ninguém vai dizer para Deus, o Senhor não pregou para mim, o Senhor não me deu uma chance para mim. A irmã te diz, pagãos estarão no céu sem nunca ter ouvido falar o nome de Jesus. Mas se tivesse ouvido, o aceitariam. Aborígenes estarão no céu sem nunca ter ouvido falar o nome de Jesus. Deus conhece os que lhe pertencem. Agora nós, irmãos, que conhecemos a revelação, a palavra, a misericórdia de Deus, isso tem que nos constranger. Deus tem prazer na misericórdia. O problema não é que a misericórdia de Deus vai acabar. O problema é que um dia a gente acaba com a misericórdia de Deus na nossa própria vida. Não foi Deus que pediu que Judas se enforcasse. Naquela noite, quando Jesus disse, aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado, aquilo era um ritual de reconciliação. Era molhar o pão havia um molho, mas ali Jesus pegou o suco, que era o seu sangue, e disse, aqui está a reconciliação. Judas não quis, ele colocou um limite na misericórdia de Deus. Ele colocou um limite. Então, que a gente não brinque com isso, porque vai chegar um momento que Deus vai dizer, filho, eu quero, mas você vai dizer, para mim não dá mais. Eu não quero mais, como um Augusto. Não estou mais afim, não quero mais. Pronto. E aí, quando tudo terminar e Cristo vier em glória e majestade após o milênio com a sua igreja, os perdidos vão olhar e vão dizer assim, o Senhor é justo. O Senhor é justo. A gente que não quis. A gente que não quis. Que a gente não desperdice. Que a gente não abuse, que a gente não brinque. Que a gente se agarre à misericórdia de Deus. Que essa misericórdia nos constranja, nos transforme. Porque as suas misericórdias não têm fim. E é assim que Deus age com compaixão. Que a nossa resposta como cegos não seja a resposta, mas que a gente possa dizer, agora eu vejo,
e ao olhar, possamos dizer, como está escrito no livro da Sra. White: perante ti nada tenho, mas a tua cruz prostrado me sustenho. Seremos salvos pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Qual hino vamos cantar? Pode ser Olhar para a Cruz? Ou você tinha escolhido? Pode ser. Vamos cantar esse hino, Ao Olhar para a Cruz. Vamos ficar em pé e vamos louvar o nome de Deus. Vamos nos levantar então? Tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, sua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas, marcas de vitória. Vencido é o pecado perante ti. Me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor,
sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Oremos. Querido Jesus, nosso Deus, nosso Salvador, nosso Senhor, nós nunca vamos entender do lado de cá da eternidade, porque o Senhor age assim como o Senhor age conosco. A gente sempre age diferente com a gente mesmo e com os outros. Nós não somos, por natureza, misericordiosos. Nós queremos justiça, nós queremos resolver logo as coisas. Mas, Pai querido, se não fosse assim que o Senhor agisse, nós não estaríamos aqui. Esse mundo não foi consumido por causa da Tua misericórdia. Existe um manto, um sudário sobre esse planeta de pecado, de sensualidade, de imoralidade. Existe uma corrupção no coração humano, que se extravasa na economia, no comércio, no esporte, no lazer. Por mais que esses queridos irmãos vivam aqui num país relativamente seguro, um país relativamente rico, aqui não é o céu. A Tua misericórdia está sobre esse país, sobre essa igreja, como está sobre esse planeta. Continua com a Tua misericórdia, Pai, até o dia que sejamos levados daqui para a igreja, para o céu verdadeiro, para a cidade verdadeira. Nós almejamos Jerusalém, almejamos um novo céu, uma nova terra, onde não estaremos mais longe dos nossos queridos, onde não haverá mais dor, mais morte, mais injustiça, mais sofrimento. Há outros continentes onde craça a AIDS, as doenças, as infecções. A humanidade padece, ó Deus, geme sob a escravidão do pecado, a própria natureza geme, os animais gemem. Ó Jesus, volta logo. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem prazer em ser misericordioso. O Senhor é compassivo, o Senhor é longânimo. Então, da Tua parte, Senhor, não haverá falhas, da Tua parte não haverá problemas. O problema está na gente. Que esse amor nos constranja, que essa misericórdia nos transforme. E que essa bondade nos faça ver, Senhor, que os Teus caminhos continuam sendo os melhores caminhos e o único caminho que conduz para a paz e o descanso eterno. Nos dê um sábado muito abençoado, onde a alegria da nossa vida seja o Senhor. Nos oferecemos a Ti. Por favor, faça de nós o que lhe aprouver. Faça de nós o que lhe aprouver, Senhor, mas nós não queremos perder o céu. Cuida de nós, porque sabemos que o Senhor cuidará com bondade e misericórdia. Que estejamos nessa noite debaixo da Tua vara e do Teu cajado. Em nome de Jesus. Amém.